Vou continuar com as minhas musiquinhas, então. Exato. Alegria agora, agora é amanhã. Porque é Daniela Mercury, né, querido? Como não falar de alegria sem falar dessa mulher maravilhosa? Tem Alegria, Alegria do Caetano, que eu tava falando, que é a Caminhando contra o Vento. Você conhece essa? É da sua época? Conheço, é da minha. Não sei se é da minha época, não sei que época é essa, mas eu ouvi essa música. É, tem a clássica do Cirque du Soleil, Alegria, arará, sabe? Foi um sotaque aí que você É colocou? que sempre desce, nunca é alegria, alegria. Tem um G meio Um esquisito. sotaque inglês aí que você botou na música? Ah, e tem mais uma que eu tô tentando lembrar, que é da Ivete Sangalo, que também é símbolo de alegria no Brasil, né? Ivete Sangalo, eu só lembro daquela música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que eu não acho que é dela, Que não é mas não, alegre. não é alegre. Falou de amor, não é alegria. Ah, mas sempre vem na minha cabeça quando fala de Ivete Sangalo essa música. Enfim, gente, bem-vindos ao Corajosamente e hoje a gente vai falar sobre alegria. Músicas alegres? Não, isso aqui só foi nossa viagem inicial aqui. Viagem A gente, inicial. a gente deveria ter uma trilha sonora para cada episódio. Precisamos pensar sobre isso. A gente já falou da trilha sonora. Você quer usar uma música que tem direitos autorais? Nós não podemos usar a música que tem direitos Isso autorais. acaba com a minha alegria, Bruno. A gente não É, poder ter uma música chama maravilhosa. capitalismo, acaba com a alegria de muita gente. Todo Fica me episódio cobrando tem todo esse dia, não é só sofrimento. todo Cadê a episódio. nossa música? Mas enfim, vamos lá entrar no tema? A gente tem que fazer a introdução. Tudo isso foi a introdução já. Essa toda é a introdução, mas eu tenho que falar meu nome, Cíntia. Ah, mas E você tem que falar o seu nome. nessa altura da vida, as pessoas já sabem, mas vamos lá, gente. E se a pessoa tá ouvindo pela primeira vez a gente? Nunca ouviu. Se bem que a gente não apresentou nada, né? A gente só fala o nosso nome. Caguei. Quem o seu nome, tanto faz. Mas vamos falar o Mas nome, porque tem vamos que seguir o lá ritual. para manter nosso protocolo, nosso ritual de todos os episódios. Eu sou a Cíntia Cruz. E eu sou o Bruno de Mauro. E eu quero começar esse episódio sobre alegria perguntando uma coisa para o Bruno que é: Sempre vai me fuder Bruno, no começo. Puta merda. Vai. tenho recebido muitas, e quando eu digo muitas, não são duas, não são três, mensagens de amigas dizendo: Meu Deus, como a voz do Bruno é maravilhosa, que voz linda, nossa, o Bruno tem uma voz maravilhosa. Então, eu queria saber se você fica mais alegre em saber que as nossas ouvintes estão achando a sua voz maravilhosa. Eu não sei se eu fico mais alegre ou mais excitado de ouvir essa mensagem. Excitação gera alegria ou a alegria gera excitação? Fica aí essa reflexão, né, para a gente Eu acho que eu não discutir. quero refletir isso, eu acho que eu só quero sentir isso. Claro, um Ai, elogio sempre deixa a gente mais alegre, né? E se suas amigas quiserem mandar o elogio diretamente, por favor, podem mandar diretamente também, que eu respondo todo mundo. Teve duas amigas que já me adicionaram lá no Instagram e eu já estou conversando com elas. A muito uma bem. até que é Arroba sexóloga e a gente fica, já tá falando de putaria no Instagram, óbvio. Quem quiser falar com Bruno de Mauro, ouvir essa voz e tal, é arroba o quê, Bruno? É arroba Buruno, com H no final, mas eu vou colocar na descrição. Vou colocar o meu arroba e o seu arroba, porque quem quiser falar também com Cíntia, não vou falar dos seus cachinhos de novo, porque é muito repetitivo, né? Todo mundo já sabe que seu cachinho é maravilhoso. Esse cérebro delicioso que você tem, Cíntia, se alguém quiser consumir um pouco disso, qual é o seu arroba, Cíntia? Arroba Quintal da Cíntia, Cíntia com TH, por favor. Respeitem as escolhas da minha mãe, que sei lá por que colocou Que um H no meu nome, né? fez você ficar a vida inteira tendo que explicar que é com H. Ah, enfim, vamos lá. Gente, quero começar também, além de ter perguntado isso para o Bruno, quero começar falando que eu tenho preguiça de falar sobre alegria, tá? É um processo, é que eu tenho um pouco de preguiça. O Bruno sabe, eu fiquei jogando esse episódio lá para frente, tipo, ai, vamos falar sobre extraterrestres, vamos falar sobre agrofloresta, mas não queria falar sobre alegria. E a gente pode pensar juntos também, porque dessa resistência ao tema, né, Bruno? Porque eu ia te jogar a pergunta na cara logo agora, por que que você está fugindo, mas você vai ter que ouvir até o final do episódio. Não, não vai ter que ouvir até o final. Em algum momento vamos falar por que que você tem essa resistência, Cintia. Você não quer se sentir alegre, é isso? Você quer sentir tristeza? Você quer ficar chorando o tempo Não, todo? eu não tenho resistência à alegria. Eu sou uma pessoa normalmente alegre. Eu acho que eu tenho resistência em falar do tema, porque quando eu estava fazendo as pesquisas aqui para a gente gravar, a falta de consenso nos conceitos relacionados à alegria e à felicidade
vai me dando uma certa angústia, eu vou ficando um pouco irritada, porque é um monte de abobrinha que a gente vê sendo falado e tal. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Não é mais pela falta de consenso. Então, hoje, para falar aqui sobre a diferença entre alegria, felicidade, o que é uma coisa, o que é outra, eu vou respeitar algumas linhas ali teóricas que eu acho que são importantes, mas talvez se vocês forem fazer uma pesquisa nesse sentido, vocês vão perceber o que eu percebo que é essa discrepância, sabe? Então, se você pega uma visão mais religiosa, tem uma conotação diferente. Dentro da filosofia, a gente tem várias definições também diferentes dentro da neurociência. Então, enfim, é difícil escolher um caminho. Eu acho que é por isso. Eu fico um pouco angustiada quando eu tenho que escolher um caminho teórico para falar sobre alguma coisa. Tem muita gente que pesquisa, né? Qual é o sentido da vida? E aí tem muita gente que assimila o sentido da vida à felicidade, é um monte de coisa, e diferentes formas de achar felicidade, com dinheiro, com família, com isso, com aquilo. E é tão diferente de pessoa para pessoa também, né? É difícil você ter um consenso, sendo que pessoas são tão únicas e coisas que aconteceram na sua vida talvez te trazem felicidade de formas diferentes, e isso vai ser difícil de mudar. Mas é bem bagunçado esse tema na internet, é muita informação, e esse eu vejo que é muita gente tentando vender resultados e coisas assim também, de te deixar mais feliz e ter um objetivo na vida que é a alegria, e é tipo, será que é só alegria mesmo? Tem tanta coisa na vida que é só alegria? Escuto muita gente falar assim, felicidade é o objetivo de todo mundo. E toda vez que alguém fala todo mundo, já me dá uma coisa esquisita ali, né? Eu estava assistindo uma aula sobre felicidade com o... Gente, minha memória, como é que ele chama? Ainda bem que você edita essa falha de Oi, memória que eu tenho. não vou editar essa parte não. Já falamos de envelhecimento, então vai ficar aqui mostrando o exemplo de envelhecimento. Cintia está mostrando o dedo do meio agora, muito Tô agressivo. mesmo, tô mesmo. Heinz, como é que ele chama? Heinz? É o ketchup? Não, Luiz Alberto Hans. Deixa eu botar aqui. Eu estava assistindo uma aula do Luiz Alberto Hans falando sobre a ideia de felicidade, essa concepção é muito recente. Então, se você perguntasse para uma pessoa de 80 anos, sei lá, em 1800, cara, seu neto nasceu, acabou de nascer, o que você deseja para ele? Provavelmente ele falaria, eu desejo que ele tenha uma vida digna, que ele seja um bom pai de família, que ele tenha um trabalho honroso, que ele toque o negócio da família e prospere. Em 1900, que ela tenha saúde, que não sei o que lá, que seja uma boa mãe, blá, blá, blá. Nunca era que ela seja feliz. Hoje a gente tem esse conceito de felicidade, de tipo, não precisa tocar o negócio da família, se não quer ter filho, tudo bem, mas que ela seja feliz. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, porque a ideia de felicidade ela é muito contextualizada. Mas, enfim, não quero entrar na felicidade. Vamos falar da alegria primeiro e a gente desencadeia depois para a felicidade, que eu acho que vai fazer mais sentido. Pode ser? Claro. Cíntia, você pode fazer o que você quiser, Cíntia. Sempre Você é uma pôde. mulher livre. Vamos seguir dentro da nossa lógica aqui das emoções, que é o seguinte. Vamos lembrar qual que é a definição de emoção dentro da linha que a gente segue aqui no podcast, que é mais baseada ali no Paul Ekman e tal, que é a emoção é uma reação do seu corpo, principalmente a fatores externos, mas também a fatores internos. Tem linhas da filosofia que falam, que colocam a emoção muito nesse lugar de você está reagindo ao que vem de fora, porque nós só somos o que somos e só reagimos e sentimos o que sentimos porque estamos em contato, em relação com o outro. Então, por mais que, mas foi uma coisa que eu pensei, mas você pensou algo relacionado a algo que está fora. A alegria, como é uma das emoções primárias, ela está dentro dessa esfera. É o meu corpo reagindo a algo que vem de fora. Deixa eu pegar aqui uma definição mais redondinha. Então, é uma prazerosa recompensa para aquelas condutas benéficas a si mesmo. E é disparada quando realizamos certas ações novas ou repetidas. É um jeito do seu corpo falar assim, isso é legal, isso é bacana, isso é gostoso, faça outras vezes. A criança, quando ela
passa por alguma situação que ela gosta, então, sei lá, sabe quando você brinca, joga a criança pra cima? Você tá fudido, porque você vai ter que repetir aquilo mais 30 vezes, porque ela vai falar, de novo, quero mais, aí joga. Ou quando você faz alguma brincadeira que a criança gosta muito, sei lá, dominó, ela vai querer jogar aquilo várias vezes, porque a alegria, ela é uma emoção, quando a gente pensa na função adaptativa dela, ela está muito relacionada a gente identificar o que é bom para a gente, o que é gostoso para a gente. E aí, nas reações físicas, a gente consegue entender melhor isso. Ela vai ter como reação física aumento da frequência cardíaca, maior ritmo respiratório, sorrisos frequentes, maior liberação de endorfina e dopamina, que dá aquela sensação de prazer e de felicidade no corpo, e o bem-estar físico. Uma outra coisa em relação à função adaptativa é fazer com que nós nos reunamos em grupo, que a gente desenvolva essa noção de apego e de conexão com as outras pessoas, porque para os seres humanos, estar em grupo tem muito a ver com a nossa sobrevivência, né? Pensando na nossa evolução enquanto espécie. Então, a alegria, ela também faz com que você se conecte às outras pessoas. Tudo bem para a emoção? Você, quando está alegre, sente tudo isso no corpo? Eu não sei se eu sinto tudo isso no corpo. Eu só fiquei pensando que você, jogando a criança pra cima, tá criando um viciado em alegria que tá louco pra que você continue jogando ela pra cima. Os viciadinhos na endorfina. O que eu sinto no meu corpo, ou não com alegria, eu lembro que muito tempo eu associei falta de energia com tristeza e ter muita energia com alegria. Eu associava isso de se eu não tivesse com um monte de energia, eu não estava alegre, eu estava triste. E eu demorei para aprender que tá cansado, tá exausto, eu também posso estar feliz nesse período. Mas eu sempre achava que era o oposto, porque sempre quando você tá cheio de energia, você geralmente tá alegre, porque não importa o problema que vai vir, você vai resolver, joga que a gente resolve e é isso. Mas quando você tá cansado, você tá mais inclinado pro triste. Só que não é verdade. Eu fico tão feliz hoje quando eu estou cansado, exausto, mas super feliz, porque eu não tô triste. Eu só tô destruído por alguma coisa, exercício, alguma coisa assim, mas não me sentindo triste. Você já fez essa associação assim, ou você já conseguiu pensar por esse lado? É interessante você falar isso. Eu acho que não, no meu caso. Mas, por exemplo, quando você faz uma atividade, alguma coisa, sei lá, você passou o dia na praia, e aí quando você deita e você está exausto de tudo que você fez durante o dia, tem uma satisfação também pelo que aconteceu, pelo que você conseguiu fazer. Isso também, de alguma maneira, deixa a gente alegre. O que eu fico refletindo em relação à alegria é, se a alegria é o meu corpo reagindo a algo que está fora, principalmente, né, tem questões internas, mas principalmente é o que está fora, então eu consigo tornar a minha vida mais alegre quando eu gerencio melhor esse ambiente que eu tô e esses contatos que eu vou ter no decorrer do meu dia, por exemplo. Eu sei que é muito coisa de virginiana, mas eu fico muito alegre, confortável e tal, quando eu tenho as coisas em ordem. Eu começo meu dia bem quando eu acordo e minha casa tá em ordem. Tipo, não tá a sala tá uma bagunça, um monte de coisa em cima da mesa, eu vou fazer café. Então eu fui aprendendo, eu acho, durante a minha vida, gerenciar essas coisas para que essa sensação de ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, que legal, aconteça aí na minha rotina. Uma outra coisa também, e aqui, gente, estou falando de estratégias de gestão emocional. Não estou falando da vida acontecendo naturalmente. Então, eu acho que eu já entendi que, para mim, uma estratégia para manter a minha emoção, não no pico da alegria, mas pelo menos ali num conforto e tal, tem a ver com o ambiente que eu tô. Uma outra coisa, o tipo de música e de coisas que a gente escuta, porque vão interferir diretamente. Então, sei lá, ontem aqui em São Paulo estava um dia bem paulista, que meio cinza, sabe? Aquela coisa meio garoenta. Então, se o dia, a gente sabe o impacto para o organismo, né? Várias substâncias não são produzidas quando não tem sol, até por isso os índices de depressão são maiores em países que têm questões climáticas mais assim, né? Então, se você está num dia desse tipo, tome mais cuidado com as coisas que você vai ouvir, com o tipo de música que você vai escutar. Então, se eu fico aqui trabalhando num dia cinza, ouvindo uma música mais down, assim, nossa, daqui a pouco eu já tô, tipo, aqui, ó, debruçada, sabe, com uma sensação meio de angústia, não sei nem de onde veio isso. Eu tenho as minhas técnicas também de coisas que eu fui aprendendo que me deixam felizes ou que trazem essa alegria.
E eu tenho um pouco disso de organização também, eu vejo. Se eu tenho alguma coisa muito importante que vai acontecer, por exemplo, estou me preparando para fazer entrevista ou me preparando para alguma coisa, eu tento fazer coisas que me deixam felizes, porque eu me sinto com mais energia e mais vontade de fazer aquilo. Então é meio que dando uma roubada, trazendo alegria mais rápido para aquilo. Não funciona tanto quando eu estou num período mais triste. Eu gosto de ter a casa arrumada, então o ato de arrumar a casa, de lavar a roupa, de lavar o banheiro. Uma das paixões da minha vida é ter o meu banheiro limpo. Então eu adoro limpar o meu banheiro. Especialmente espelho, tem espelho na parede toda. E é algo que me deixa muito feliz, é ver tudo aquilo limpo, sabe? Mas isso foi com o tempo, identificando coisas que me deixam felizes. E assim, é legal você usar esse termo, dar uma roubada, né? Tipo, porque se a gente também for deixar tudo solto para a vida vai me trazer todos os estímulos que eu preciso para me sentir alegre. Às vezes, eu acho que é uma aposta alta demais. Eu acho que é importante a gente conseguir criar ambientes que vão fornecer isso. Então, eu sei que eu fico irritada quando eu procuro uma coisa e não acho. Ou quando eu quero cozinhar alguma coisa e minha cozinha tá bagunçada, ou quando eu fico irritada, eu fico, sabe? Então, vamos excluir essa possibilidade de uma irritação logo de manhã, com um ambiente mais organizado e tal, ou com músicas ou com conteúdos, porque a alegria, ela gera um caminho para ação e para felicidade. Então, quando você fala que quando você ficava sem energia, você achava que você estava triste, quando você estava com muita energia, você fala, então estou feliz ou estou alegre, faz sentido, porque a alegria, ela é uma emoção muito mobilizadora. A gente fica mais disposto para fazer as coisas, a gente fica mais, por conta das substâncias e de como o teu corpo tá, você fica mais encorajado, né, a trabalhar, a praticar algum esporte, a fazer algum passeio, alguma coisa. Por que não roubar nesse sentido e criar ambientes assim? E aí, será que tem um lado ruim da alegria? Fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque o lado bom, a gente está falando aqui, dessa energia, da conexão com as outras pessoas, de como também é mais fácil se conectar com alguém alegre, alguém simpático e tudo, né? Mas será que tem um lado ruim? Eu nunca me fiz essa pergunta. O lado ruim que eu vejo é a gente fazer uma busca exagerada pela alegria, que é algo que a gente mencionou no episódio de tristeza, de que alegria é a coisa certa e tristeza é a coisa errada, então a gente está sempre procurando formas de ficar alegre. Mas eu nunca me fiz essa pergunta do que é ruim sobre a alegria, porque é um sentimento bom, é um sentimento mobilizador, que você fica com vontade de fazer as coisas, de ver os outros, você também transfere essa energia para as outras pessoas, você consegue ver como te dá motivação. Me dá spoiler, Cíntia, vamos. O que é ruim? Fala. Sabe quando você tá numa festa e tem alguém que ou já, sei lá, bebeu mais que as outras pessoas, ou já chegou meio altinho, e a pessoa atrapalha a conversa dos outros, e aí ela ri muito alto, e parece que ela começa a invadir um pouco o espaço das outras pessoas, sabe? Eu tô dando esse exemplo, mas tem a ver com álcool, né? Poderia dar sem isso, mas assim, a alegria em excesso, eu vejo dois problemas, assim, que muitas vezes, quando a gente tá muito alegre, ou quando a coisa tá muito over, é comum a gente ultrapassar, invadir espaços e limites das outras pessoas, sabe quando você tá, sei lá, aquelas coisas, férias, todo mundo na praia brincando, e aí fica ai não, vamos, tentando arrastar o outro pra água, a pessoa não quer ir, mas pega a prancha, porque é muito legal, invade um pouco esse espaço do outro, e dá uma dificultada também na capacidade de empatizar com o outro. Tipo assim, você tá muito alegre, enlouquecido lá com o raio da prancha, mas talvez a outra pessoa não esteja. Eu acho que esse é um lado que a gente pode olhar, e do lado negativo da alegria. E tem o outro lado negativo da alegria, que é esse exercício, ou essa forçação de barra que a gente tem, como a gente falou no episódio da tristeza. Se vocês não ouviram o episódio da tristeza, façam-me o favor, né? Termine esse e vá ouvir, porque eles são bem complementares. Mas essa sociedade que tem um culto à alegria e à felicidade o tempo inteiro, e aí a gente vê as redes sociais ali com todos os influenciadores e felizes e alegres e sorrindo em praias maravilhosas, em lugares incríveis. E aí a gente olha para aquilo com uma sensação de que alegria e felicidade, a vida deles é repleta de alegria e felicidade, e você começa a se sentir mal por não ter uma vida repleta de alegria e felicidade. E eu tenho vivenciado muito isso na clínica, assim, de ficar lembrando os meus pacientes que
esse mundo de alegria e felicidade do Instagram ou do TikTok, sei lá, ele não existe. Tem acontecido muito com os meus pacientes, você sabe se culpar por não ter aquela vida, ou não estar feliz daquele jeito, ou não ter uma relação igual àquela, e porque você pega ali o seu feed, só tem gente feliz, alegre e bem, e fazendo coisas divertidas. Isso pode ter um impacto negativo. Tem tido, né? Tem tido, porque a gente tem um crítico interno muito alto e a gente se compara aquilo. Tem duas informações para dar sobre redes sociais. Uma é que desde o episódio que a gente gravou sobre o ranço, que você falou das pessoas que sempre postam mensagens positivas e textão, agora eu criei esse ranço, peguei esse ranço seu, de que eu vejo textão das pessoas positivo, todo mundo sempre alegre, pensei, puta que pariu. Não era algo que eu tinha ranço, agora emprestei da Cintia a porra do ranço, que já existia ali, já circulava. É que eu não tinha colocado essa energia que você me deu, então não sei se eu te agradeço ou se eu te xingo por essa parte. Mas hoje, falando com um amigo sobre redes sociais, eu mandei uma coisa para ele que eu pensei, rede social não deveria existir. Tinha que acabar com as redes sociais, porque cria tanta merda. Claro que eu tô sendo extremista aqui, não é tão simples assim acabar com a rede social, porque também tem muita coisa boa, mas eu vejo que a rede social cria tanta coisa imaginária e ilusória sobre estilos de vida que não existe, porque não importa quanto dinheiro você tem, quão bonito você seja, ou família, ou amor, ou foda-se, todo mundo é triste, todo mundo é feliz, tudo que a gente sente, todo mundo sente. Em diferentes proporções e diferentes coisas fazem isso acontecer. E a rede social é só essa merda que você tem que mostrar que tá sempre feliz, e é uma bosta. E tem também essa parte de notícias falsas, que eu nem quero entrar nessa discussão, talvez a gente grave um episódio sobre isso, sobre fake news e essas merdas, mas eu vejo como é tanta energia, causa tanta tristeza a rede social, sabe? Porque você se coloca... eu não sou tão feliz assim o tempo todo. Porque é exatamente isso. Não tem como ser feliz assim o tempo todo. Não tem como estar sempre bonito na porra da foto e viajando para Maldivas e o caralho a quatro, porque é ilusório. A maioria da vida, como a gente falou no episódio da tristeza, a maioria da parte da vida fica triste ou normal. A alegria vem aos poucos, mas a gente se sente ainda mais para baixo por causa dessa merda de rede social que te faz ficar nessa parte feliz. E já existia, não é a rede social que traz isso. As revistas de beleza também era algo sobre isso, não só belezas, mas revistas de fofoca também. Era algo que só queria mostrar a parte bonita das pessoas. E nossa, que Mas aí raiva que eu estou de rede social. uma provocação a fazer, que é aquela história do pipoqueiro lá, que acho que a gente já falou também em algum episódio. Lembra? Vou contar, se eu não falei em algum episódio, vou falar agora. Esse dia eu estava ouvindo, acho que a Carol Nalon falando sobre isso, e ela falou que, acho que uma amiga dela, sei lá, estava contando que estava levando o filho na escola e tem um carro de pipoca na frente da escola, um pipoqueiro. Como aqui no Brasil tem muito, é muito comum, né? E que aí uma das mães pediu uma reunião com a diretora e falou assim, olha, não dá para tirar o carro de pipoca da frente da escola. Aí a mulher, né, a diretora já pensou, nossa, o que foi? Assediou a criança, sei lá, né, mil coisas. Não, mas o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa e tal? Ela falou assim, não, porque toda vez que eu pego meu filho, ele faz birra porque ele quer a pipoca e aí eu tenho que ficar ali arrastando ele pra dentro do carro todo dia, inferno. Não dá para tirar esse carro de pipoca aqui da porta, pelo amor de Deus. E aí a discussão, né, que a Carol fez foi muito sobre... Cara, sério que o problema realmente é o carro da pipoca, né? Tirar o carro... E eu acho que quando a gente pensa nas redes, a gente precisa... E aí eu ouvi... Eu não lembro quem que eu ouvi falar isso, que eu falei, cara, é muito genial essa comparação. O cigarro, quando ele foi, sei lá, década de 40, 30... todo mundo fumava, teve todo um movimento, né, em Hollywood. Cara, cigarro era... Todo mundo fumava tranquilo, comum, normal e tal. Depois de uma década, pesquisas começaram a chegar, e aí que se viu, falou, meu Deus do céu, isso aqui faz muito mal esse negócio, não é assim. As redes sociais, eu acho que elas têm esse lugar, sabe, Bruno? Tipo assim, daqui 20 anos a gente vai olhar e falar assim, gente, não dava para usar daquele jeito que a gente usava, tipo, fez muito mal e tal. Então, é um processo também muito nosso. É um processo da gente se educar a entender que aquilo não é verdade. Sei lá, é muito louco, né? Você vê o filme do Homem-Aranha, você sabe que aquelas coisas não existem. Tipo, ele É pular tão e tal. complexo essa parte das redes sociais, porque, primeiro, o problema da rede social é o ser humano, não é a rede social em si. Isso, não, e era isso que eu ia falar. Você vê o Homem-Aranha e você fala, não, é uma ficção, mas você não consegue olhar para a rede social
e ver que aquilo também, de alguma maneira, é uma ficção, é um pedacinho, é só um trecho da vida daquela pessoa, Mas a rede né? social, ela é estruturada para dar informação do que o nosso cérebro quer consumir. E é Uhum. por isso que ela vai te mostrar beleza, é por isso que ela vai te mostrar o exagero ou a parte de violência, algo que é o seu cérebro, a negatividade, que é o nosso cérebro tem a tendência disso, por parte de sobrevivência. Mas a rede social vai mostrar isso porque ela aprende que é isso que a gente quer consumir, o nosso cérebro, não que a gente quer consumir, mas o nosso cérebro é moldado para consumir esse tipo de informação e a beleza e essa porra toda. E aí ela se adapta nisso, porque quanto mais tempo você fica na rede social, mais dinheiro a empresa faz. Porque se você fica 10 minutos e você vê 5 propagandas, a empresa faz 50 centavos. Se você fica 5 horas, a empresa faz 10 Uhum. dólares, sabe? Então é Uhum. tipo, eu quero que você fique aqui 5 horas, então eu vou te dar um monte de merda, porque o seu cérebro vai ficar aqui, e é isso. Mas eu Sabe acho uma coisa que eu gosto de fazer e que, assim, que eu tô meio viciada em fazer? Sempre que eu encontro alguma amiga, algum amigo e tal, eu peço pra olhar o feed, o Instagram dela. Posso olhar no seu celular, assim? Por quê, gente? Porque é muito louco, né? O feed das outras pessoas que têm outras preferências, que é completamente diferente, assim, os anúncios. Então é tipo, abre-se o outro mundo. Você fala, meu Deus do céu, mas por que que tem um negócio aqui de, sei lá, orquídeas, sei lá de onde? É muito interessante. Enfim, fica aí. isso é uma ideia ótima para julgar os outros também, adoro essa parte, mas a gente tem que voltar para o tema porque rede social me deixa com muita raiva. Nossa, eu tô vendo, né? A gente Hum. vai lá pro episódio da raiva. Mas assim, voltando pro nosso tema, então a gente estava falando sobre. Não que a gente tenha saído do tema, porque sim, rede social interfere no processo de alegria. Se você percebe que a rede social não está te deixando alegre, por exemplo, eu hoje, já com todo um processo de educação emocional que eu tenho, eu gosto da rede social e eu fico alegre porque eu vejo meus amigos, eu vejo as coisas que estão acontecendo com eles, os filhos, isso me deixa bem. Eu já aprendi a gerenciar essa coisa de que isso aqui não é a vida inteira da pessoa, ela não tira só férias na vida, ela não tá só curtindo, e até porque a gente conhece muitos bastidores de muitas coisas que estão lá no Instagram. Falar disso faz a gente pensar no quão a alegria é importante para a gente ter uma vida feliz, se é a mesma coisa, né? Quando você pensa em alegria e felicidade, você pensa é meio que a mesma coisa? Você faz alguma distinção na sua cabeça entre essas duas coisas? Para ser honesto, eu nem sabia que elas eram diferentes. Eu achei que a gente ia fazer um episódio sobre alegria e felicidade porque elas eram sinônimos. Eu pesquisei as duas coisas, acho que aprendi coisas diferentes e não tinha notado que elas são coisas diferentes. Você começou a falar que porra é essa que ela tá falando que são coisas diferentes? Então estou aqui mais uma vez usando esse podcast para aprender, porque a minha pesquisa talvez eu tenha aprendido, mas não vi diferença. E Cíntia, me conte. Qual é essa diferença? Porque eu não tenho essa diferença na minha cabeça. Pensando em tudo que eu já falei, que tem linhas diferentes e tal, eu vou seguir uma linha, tá? De pensamento que é a seguinte. A gente vai olhar para a alegria como uma coisa menor do que a felicidade, para ficar mais fácil de entender. Então, a alegria é uma reação do meu corpo às coisas que acontecem externamente. Ponto. Tem a ver com o ambiente que eu tô, também tem a ver com o que eu aprendi que vai me gerar alegria, reforçamentos que eu tive durante a minha vida, ok. A felicidade já tem a ver com processos internos. Felicidade é um estado de espírito. O Cortella fala que a felicidade é uma prática, mas eu gosto de pensar assim, que felicidade é um estado de ser e está dentro da gente. Então, eu não sei quantos anos tem já, mas Harvard tem um centro de pesquisa sobre felicidade e já tem algum tempo que eles olham para o que faz as pessoas serem felizes, mais felizes, menos felizes, e pesquisas. E aí e tem aquele livro famoso que é Felicidade segundo Harvard, enfim, que a gente vai colocar aqui na descrição, né? Mas aí o que eles descobriram? Que a felicidade, a gente passa a vida assim. Quando eu tiver o carro tal, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver a casa tal, eu vou ser mais feliz. Quando eu for gerente na minha empresa, eu vou ser mais feliz. Então, a gente entende que a gente tem que buscar uma coisa específica para ser mais feliz. E dentro da pesquisa de Harvard, eles entenderam que, na verdade, as pessoas que são mais felizes, que se sentem felizes, elas conquistam coisas com mais facilidade. Então, ser feliz faz com que elas tenham
o carro que elas querem, ou a casa, ou a ideia de sucesso. E aí você fala, tá, mas como assim, né? Porque a felicidade é algo que vem de dentro da gente, não é algo que vem de fora. É um processo completamente interno. É como você absorve as coisas que acontecem com você, o olhar que você se treina a ter em relação às coisas. E claro que a alegria entra nisso, mas não é só a alegria, porque a alegria é algo que vem de fora, que te estimula de fora. A felicidade não. A felicidade é meio que o estado de espírito, algo que você já tem com você, a maneira com que você olha para as coisas. E aí a gente entra muito, enfim, a filosofia, a gente discorre sobre felicidade desde que o mundo é mundo, né? Os estoicos defendem muito aquela ideia de que você só é feliz quando você aprende a colocar energia nas coisas que você pode controlar e não nas coisas que você não pode controlar. Então, perder tempo querendo controlar coisas que você não tem controle, vão te deixar infeliz, vão tirar o seu estado de espírito de felicidade, que está muito ligado àquele estado de paz, sabe, quando você está satisfeito, está pleno com as coisas que estão acontecendo. Muito desse estado de espírito, esse estado de paz e essa ideia da felicidade vem da gente estar no momento presente. O Pedro Calabres, ele fala que a felicidade vai derivar de dois eus. Então, ele defende essa teoria. E aí ele fala que a gente tem um eu projetivo e um eu existencial. O eu projetivo é aquele nosso eu que fica no passado e no futuro, projetando coisas, né? Ou recriando coisas do passado, querendo viver coisas do passado, ou projetando coisas do futuro. Então, quando a gente está só no eu projetivo, a gente sofre muito, porque, já falamos aqui no episódio do medo, quando você fica muito no futuro, você está tentando evitar coisas que podem gerar sofrimento, tentando controlar coisas que não tem como controlar, porque elas ainda não aconteceram. Então, você vai se colocando em estado de medo, às vezes de raiva, enfim, depende. E quando eu tô no passado, eu entro naquele estado mais melancólico e tudo isso. Já o eu existencial, ele tá focado no hoje, no que tá acontecendo agora, na existência, no momento em que as coisas acontecem. Então, você tem esses dois eus aí dançando dentro de você. Pro Pedro Calabres, ele defende que a felicidade está entre esses dois estados, esses dois eus, mas desde que a gente tenha um equilíbrio dessa dança, que a gente não fique só no projetivo, que a gente não fique mais no projetivo, que a gente consiga ficar mais no existencial. Por que no existencial? Porque, de fato, eu só tenho controle no que está acontecendo agora, no momento que eu tô, a roupa que eu tô usando, a situação que eu criei aqui, o que eu estou fazendo com este momento e como eu posso, de fato, experimentar as relações com as outras pessoas no momento em que elas estão acontecendo, tá? Você só tem o controle do agora e o seu controle, né? Porque você não tem controle nenhum do que é fora de você. A partir do momento que saiu de você, já é algo que não te dá controle e te causa frustração se você não conseguir entender isso, de que você é só você. Porque eu vejo... Tem muita coisa que acontece na vida quando você cria expectativa de que alguém ia se comportar de alguma coisa ou uma situação ia decorrer de certa forma, e, tipo, não vai decorrer de certa forma porque não vai acontecer como tá na sua cabeça, nunca vai, pouco provável que aconteça, e como isso também causa frustração nas pessoas por não lembrar que é só sobre você e sobre agora, não é sobre a outra pessoa, não é sobre a outra situação, é só sobre você, como as coisas fazem você se sentir. E eu digo isso porque faz pouco tempo que eu me toquei sobre isso. O outro me afetava muito, sabe? O outro me afetava muito como eu me comportava e como eu planejava as coisas. E eu vejo que quanto mais eu olho para mim e quanto mais eu olho para o que eu controlo, que sou apenas eu, é muito mais fácil de viver a vida e é tão mais feliz. A felicidade realmente vem mais quando você só aceita que você só tem controle sobre você e não tem controle sobre mais nada. Sobre mais nada. Estou muito reflexivo agora com você falar de felicidade, sobre essa parte interna da gente, de como a gente encara as coisas, de como a gente vê o mundo. Como a gente tenta evitar situações também que não vão nos deixar felizes, né? Porque é uma forma da gente entender isso que deixa a gente triste. Por exemplo, se você tem... Provavelmente você tem aquele amigo, aquele familiar que é uma pessoa muito negativa, você sabe que ficar em volta dessa pessoa é algo que te frustra e que te deixa menos feliz ou menos potente. E ficar em contato com pessoas que são mais felizes, não no Instagram felicidade, mas no pessoa felicidade mesmo, porque elas são honestas e elas te mostram elas mesmas a sinceridade, te deixa mais feliz e nesse ambiente mais seguro que você pode ser você mesmo também e fica mais feliz por causa disso. E tem uma coisa também
que quando a gente falou da tristeza, no episódio da tristeza, a gente falou muito sobre eu só percebo a minha alegria porque eu tenho momentos de tristeza, ou, né, eu só percebo a minha felicidade porque eu tenho momentos de infelicidade. Então eu consigo ter um parâmetro de que isso é bom, isso é ruim, eu não gosto de estar aqui, eu gosto de estar aqui. Quando a gente vivencia com verdade, de uma forma real, os nossos momentos de dor e de tristeza, a gente vai ter na sequência uma felicidade mais real e mais clara. Quando eu tento maquiar as situações, os meus momentos de dor e de tristeza com aquela falsa alegria, eu nem consigo entrar em contato com essa dor para depois perceber quando a alegria vem. Eu não consigo fazer com que as pessoas entendam que eu estou sentindo aquilo, me ajudem, me deem apoio. A importância de estar presente, ela é tão grande, porque quando a gente está presente, inclusive na dor, a gente consegue caminhar de um jeito mais consciente e às vezes até mais rápido para esses momentos de alívio, de alegria e de felicidade. A gente falou muito do divertidamente nos outros episódios e a gente pode parar aqui um pouquinho e pensar na emoção da emoção. A alegria, o personagem, ela passa por várias emoções, ela sente várias coisas durante o filme. E se você for perceber, a partir do momento que a alegria e a tristeza são jogadas para fora lá do negócio da cabine de controle, ela fica com uma alegria meio falsa, meio forçada, né? Tipo, não, vai dar tudo certo, não sei o quê, e ela vai ficar tentando, até que chega uma hora que ela não consegue mais, e ela, enfim, né, cai lá no buraco e tal, e aí ela chora, né, e aí ela... E a partir desse momento, aí sim, ela consegue ter uma força real, de uma alegria real. E tudo isso só acontece quando a gente está no momento presente. Se eu fico numas assim, ai, será que o Bruno me acha idiota por ter falado isso? Será que o Bruno tá zoando, tá achando que eu sou uma idiota porque eu falei tal coisa? Será que o Bruno não sei o que lá? Nananana? Se eu fico nesses mindfucks aqui, eu não consigo ter uma vivência real desse momento que eu tô com você. Porque eu não tô aqui, eu tô no meu eu projetivo, né? Eu tô no futuro ou no passado, o que ele pensou de mim, o que ele vai pensar e tal, não sei o que. Eu não consigo viver de verdade o que tá acontecendo. Eu vou estar de alguma maneira distante. E a gente faz isso o tempo inteiro. E aí a gente acredita nesses mindfucks, nessas histórias que a gente conta na nossa cabeça. Porque daí, se eu continuar pensando assim, em algum momento eu já vou passar o Bruno me acha um idiota. E se o Bruno me acha um idiota, eu não vou ficar dando atenção para ele me acha um idiota. Só que isso tudo foi criação da minha cabeça. Em nenhum momento você falou isso, ou expressou isso, sabe? E se você criou isso comigo, você vai criar com outras pessoas também, né? Porque isso é seu, isso não é do outro. Exatamente. E aí, esse estado de felicidade, ele tem muito a ver com essas... Na minha visão, tá? Agora eu não tô pegando linha nenhuma. Eu falo muito com os meus pacientes sobre as narrativas que a gente cria para as coisas que a gente vive. Então, eu posso ter uma narrativa que é assim, ai, toda semana é puxado, gente, que eu tenho que gravar o podcast toda semana, nossa, tem que pesquisar as coisas, a gente grava na segunda, então normalmente eu passo o final de semana encucada com um tema que eu tenho que não sei o quê. Isso é uma narrativa, eu escolho contar assim. E eu posso contar isso de outra maneira. Eu posso pegar e falar assim, nossa, eu adoro o Bruno, ele é querido demais, só que ele não tá no Brasil, tá na Irlanda. Então a gente inventou um negócio pra gente conseguir se ver toda semana, dar risada, falar de temas X. E é na segunda, que eu já começo a semana já gravando, fofocando com ele, rindo, falando de um tema. A gente só escolhe temas que a gente gosta, é super divertido e tal. É outra narrativa. Só que muita gente não escolhe a narrativa com consciência. Quando eu percebo que eu tô entrando numa narrativa, eu falo, não, calma, por que eu tô... E não é só, não posso pensar assim e falar desse jeito, vou mudar. Não, peraí, por que eu tô reclamando disso? Por que eu criei essa narrativa aqui? A gente não tá falando da falsa positividade, né? Mente positiva, pensamento positivo o tempo todo. Isso também é ilusório. Não tem como ter o pensamento positivo o tempo todo. Tem momentos que a gente vai se sentir para baixo e vai se sentir que a gente tá falhando em qualquer coisa que a gente faz na vida. E a gente só tem que lembrar que não, a gente não tá falhando, tem que esperar esse sentimento passar e procurar olhar por essa narrativa mais realista, né? De que, tipo, você é a Cíntia e porque você é a Cíntia, eu gosto de gravar o podcast com você.
eu gosto de mandar mensagem, e é isso que é o suficiente. Não é porque isso ou porque aquilo, não, é só porque você basta. E se não bastasse pra mim, que bom, vai procurar outra pessoa que você basta para aquela pessoa, porque se o Bruno não consegue ver qualidades de Cíntia, aqui, caguei para Bruno que se foda, vou procurar alguém que veja minhas qualidades. Tem um dado que eu quero trazer da pesquisa de Harvard, que eu e os meus dados, que eu não lembro no detalhe, né? A gente Sempre pegou falando o de Google. Harvard, com carteiradas aqui, Harvard isso, Harvard aquilo. Bruno, nós já gravamos episódio de envelhecimento e ele sabe que a minha memória não é confiável mais. Harvard foi pesquisar assim, o que na sua vida de fato traz, qual que é a causa da felicidade, então, dentro da vida das pessoas e tal. E aí, eu não vou lembrar dos números exatos, mas eu acho que mais ou menos 40% da nossa felicidade tem por base genética. Então, a gente traz um histórico genético, como se tivesse um gene, sei lá, da felicidade. Tem algo que já é pré-determinado organicamente falando. E Então, você que está existem. ouvindo isso, não vai pegar essa informação e usar como uma desculpa que você é triste porque é genético, hein? Não é tão simples Mas, assim, ó, lembre-se disso, a vida não é simples. eu acho que é 40%, mas eles acham que é um pouco menos. Mas eu acho que os dados é mais ou menos isso. Enfim, existem famílias que são mais felizes, existem famílias que são mais pessimistas, e de alguma maneira isso tem uma questão biológica, química e tal. E me perdoem se a porcentagem não for essa. A gente, claro, Bruno, com toda a sua pesquisa maravilhosa e tal, vai achar alguma coisa nesse sentido aí e postar aí para vocês. O Bruno vai se fuder depois para achar essa pesquisa e colocar na descrição. Isso aqui é uma indireta bem pra mim, assim, tipo, da próxima vez pesquise. Mas é que eu vou lembrando das coisas, gente, aí seja o que Deus quiser. Aí, beleza, sobra 60%. Desses 60%, tem uma parte que está diretamente relacionada a quanto você ganha, onde você mora, o carro que você tem, o fato de você ter ou não ter casa na praia, ter ou não ter televisão. Sabe quantos por cento? Não vou saber, eu sou péssimo em jutar, fala logo. 15%. Tipo assim, Bruno, não é nada. Se a gente for pensar que a gente queima muitas e muitas horas de vida para ter essas coisas, achando que essas coisas vão nos dar felicidade, é muito louco. Eu acho que é 15%, 18%. Não chega a 20%, se não me falha a memória. Então, é muito pouco. E o resto, 30, 35, sei lá, por cento que resta, é auto... Ai, como é que eles usam a expressão? Tipo autorrealizável, assim. O restante da felicidade tem muito a ver com a maneira com que você encara as coisas, como você escolhe lidar com as coisas que acontecem, então estão sob seu controle, de fato. E eu achei muito legal esse dado, porque a gente gosta de usar como desculpa a coisa de, mas esse emprego, mas não sei o quê, mas... Quando, na verdade, o processo de felicidade, ele é muito maior do que isso. Então, uma das coisas que eles falam muito é assim, se você fica... Olha como o seu cérebro ele facilmente se vicia em padrões, né? Então, por exemplo, se você ficar durante 3 dias jogando Tetris, tanto, sei lá, 2 horas por dia. No 4º dia, você já vai sonhar com as coisas, sabe? Com coisas caindo em blocos. Você vai começar a olhar para as coisas ao seu redor e falar assim, nossa, aqui caberia um livro virado, não sei o que, tá? Essa garrafa encaixa aqui, encaixa aqui. Porque o seu cérebro começa, a partir do jogo, que você fica ali vendo e da lógica, o seu cérebro começa meio que... E assim, não sei, agora eu não sou muito gamer e não acompanho muito, mas... Eu lembro que, por exemplo, quando eu adorava Mario, joguei muito Mario com os meus irmãos e tal. E o Mario, ele tem uma lógica, né? Que o bichinho vai andando, vai andando. Nossa, eu sonhava meio com aquilo, ficava, sabe, com aquela lógica meio na cabeça. É a mesma coisa com os padrões de felicidade ou com a maneira com que a gente pensa. Se a gente entra e aprende e se força a sair dessas narrativas negativas e só olhando o lado ruim do negócio, se a gente se policia, você, depois de um tempo, o seu padrão vai mudando, sim. Por isso que o Mário Sérgio Cortella fala que a felicidade é uma prática, porque a gente constrói isso no decorrer da nossa vida. Eu me sinto muito feliz hoje com a vida e com os amigos que eu tenho, e eu vejo que a razão disso
é por causa de eu conseguir ser eu mesmo com os meus amigos e criar esse espaço para eles também. Então eu vejo que os amigos mais próximos que eu tenho e que eu sinto mais conexão é porque eu sou eu. Eu falo dos medos que eu tenho, eu falo das coisas que me deixam felizes, falam de experiências que eu vivi e eles sentem o mesmo espaço para compartilhar a mesma coisa. E eu vejo o quão gostoso é ter um ambiente em que as pessoas acolhem você, se sentem acolhidas e conseguem compartilhar coisas que elas têm medo de dizer para as pessoas, sabe? Eu tenho uma amiga que a gente foi num concerto uma vez, a gente estava lá ouvindo a música e numa parte, acho que estava no intervalo, ela virou para mim e falou: "Eu gosto muito de ser sua amiga porque eu sinto que eu posso ser eu mesma sem você me julgar dos meus defeitos ou das minhas qualidades." E aquilo foi algo tão gostoso porque eu não vi em que momento da minha vida eu me tornei essa pessoa, porque era tão difícil para mim criar conexões quando eu era mais novo. Era difícil porque eu não conseguia demonstrar para as pessoas quem eu era. Eu criava imagens ou pretendia coisas que não eram verdades ou não me aceitava quem eu era, das inseguranças que eu tinha, como se ter insegurança fosse um defeito. Eu só tinha que ter qualidade, só tinha que ser forte. Porque eu aprendi que ser forte era o importante, então eu queria ser forte o tempo todo. Isso não era realista, isso não criava de forma alguma conexões com as pessoas, porque a gente não é forte o tempo todo, não é feliz o tempo todo. A gente pode pretender essas coisas, mas a gente se priva de tantas conexões e de tanta alegria. Eu sei que o oposto ocorre se eu estou num ambiente que eu não consigo ser eu mesmo, ou se eu digo algo e a pessoa me julga, ou faz uma piada idiota com algo que é importante, tipo, eu não me sinto feliz ali. Sabe, eu não me sinto pertencendo àquilo e eu já identifico que aquilo não é algo que eu quero participar, aquilo é algo que não me acolhe e não se permite ser acolhido, então eu me afasto e vejo de como isso me deixa menos triste, porque eu fico menos envolvido nessa parte de, se você não me aceita, então tudo bem, não tem problema, eu vou apenas me mover daqui. E me fez pensar sobre um documentário que tem na Netflix, que eu não vou lembrar o nome também, eu acho que chama Felicidade, se eu não me engano, mas eu vou colocar na descrição. É um documentário mostrando sobre as pessoas, diferentes partes do mundo, eles viajam e estão entrevistando as pessoas e tentando, de alguma forma, como Harvard, identificar o que traz felicidade para as pessoas. E spoiler, como algo que você já disse, eu lembro de o que mostra no documentário é algo que quando mostrou, tipo, no meio, assim, eu fiquei com um pouco de inveja daquilo que estava acontecendo, sabe? Era uma família, sei lá, acho que tinha umas 12 pessoas, e eles estavam em volta de uma mesa tipo num pântano, assim, era nos Estados Unidos, sabe, tipo um trailer no barro, e eles estavam comendo caranguejo em volta desse, não era o que eles estavam comendo, mas era como eles estavam, sabe, todo mundo em volta, com comida pelo cabelo, para todo lado, com a roupa, foda-se, eles estavam só ali, porque era essa família, falando um do outro e rindo e comendo e sendo feliz. E o final mostra que, tipo, o que a maioria das pessoas vê como felicidade é a conexão que elas conseguem criar. É esse ambiente de segurança que normalmente acontece com a família, porque você tem uma exposição maior com a família, com a sua irmãos e irmãs, porque eles sabem da sua história. Não é tão simples assim, porque nós sabemos que família também não é algo tão simples, mas conexão é essa coisa incrível de se sentir pertencendo a algum lugar e se sentir protegido também. É inacreditável o quão feliz é quando você consegue achar grupos que você consegue ser você mesmo, sem ter essa parte. Só vamos repetir. Mas e não é só é o proteger, estar num grupo em que você pode proteger e ser protegido, Sim. né? Quando você não se sente só protegido, ou quando você também não sente só que você é que protege, você que tem que ficar ali cuidando do outro. E lembra que no episódio do envelhecimento a gente falou sobre isso, sobre os idosos que estão melhor, assim, que a saúde está melhor, que eles se sentem felizes, isso está diretamente relacionado ao tipo de relações que eles construíram na vida. E às vezes eles romperam com a família, mas eles construíram a família que eles queriam com os amigos, com a pessoa com os parceiros, né, afetivos e tal. Eu entendo que, assim, às vezes, o fato da gente ter momentos alegres não quer dizer que a gente é feliz. Mas alguém que tem esse estado de ser de felicidade vai conseguir criar, assim, vai estar mais atento para ter mais momentos de alegria, porque o impacto das coisas do mundo, para ela, sempre as coisas acontecem de uma maneira diferente. Sabe quando tem gente que cai
sei lá, tá andando em algum lugar, tropeça e cai na lama, e fica puto, e xinga, e meu Deus, a minha roupa inteira suja. E tem gente que cai, e cai na risada, e aí não basta ter caído, vai, tipo, enfiar a mão, jogar lama na outra pessoa, e suja todo mundo, e dá risada e tal, enfim, encara aquilo de uma outra maneira, né? Cair na lama pode ser bom ou pode ser ruim, depende de como você percebe e encara aquilo, né? Como é que você lida com essas coisas e tal. Então, eu acho que a gente fecha o nosso papo sobre alegria de um jeito muito gostoso e reflexivo, e acho que é uma reflexão importante da gente ter, como é que a gente está aqui, essas narrativas que a gente tem na vida, se a gente está criando esses estados internos mais de felicidade ou mais de desamparo, né? É isso. E dicas, temos dicas de filmes, de livros, de séries, Sempre temos dicas, porque temos a solução para tudo. Eu acho bem importante deixar registrado aqui que nós temos a solução para tudo. Então, fiquem sempre ouvindo, porque nós vamos trazer resposta para todas as perguntas do universo. É tudo uma questão de tempo, porque talvez a gente ainda não saiba a resposta para elas, mas um dia a gente vai saber, como humanidade, pelo menos. E eu queria dizer uma coisa antes da gente ir para as dicas, que é que gostoso que foi gravar esse episódio também, de felicidade. Como é sempre gostoso gravar com você, mas de ouvir essas partes de você dizendo sobre felicidade e conseguir ter sensações assim, sabe? De só ouvir você dizer. Espero que outras pessoas também ouvindo consigam absorver isso também e se identifiquem de alguma forma. Mas vamos para as dicas: filmes, músicas, séries. Eu confesso que me perdi sobre filmes, porque eu pensei em roubar, mas não é roubar, porque eu vou dizer um filme que eu já disse antes, que eu falei no envelhecimento, e já vou logo mandar o filme. Cíntia, você que se foda, depois você fala o seu, que é A Grande Beleza. É a minha recomendação de filme de felicidade. Também é a minha recomendação do filme para envelhecimento, porque tá cheio de velho naquela porra daquele filme. Logo nós vamos estar naquela idade. Esse filme, cada vez que eu assisto, me traz sentimentos diferentes, me traz perspectivas diferentes, e eu vejo que esse filme, o nome é A Grande Beleza, porque se você prestar atenção na segunda ou talvez na terceira vez que você assista esse filme, você vai ver que o ator principal, quando ele tá andando sozinho, geralmente ele tá sozinho, às vezes com pessoas, mas geralmente sozinho, e você ouve uma música no fundo, é aquele momento, sabe quando você tá num parque e você vê um casal, ou você vê criança, que te dá você tem aquela alegria, aquele sorriso assim, que parece que é o seu corpo inteiro sorrindo. E é a grande beleza porque eu sinto que é o que ele fica vendo na vida dele, sabe? Esses momentos em que realmente ele vê crianças brincando, ele vê a freira, ele vê isso, seja religião, seja o que for, que são aqueles momentos que parece que tudo parou ali e você só tá com aquele sorriso do corpo inteiro. E esse filme eu consigo roubar um pouquinho dessa grande beleza que ele consegue ver e que o diretor e os atores conseguem passar nesse filme, que esse filme é muito foda, muito apreço por esse filme. O meu ex-marido falava um negócio que eu achava super fofo, que ele falava assim, tem momentos mágicos. Então, por exemplo, vai passar férias num lugar muito legal, e aí depois você fica lembrando e fala assim, nossa, aquela tarde na praia tal, foi tão incrível, ou sei lá, nossa, como eu queria hoje estar naquela tarde. Então, ele tinha o hábito de, às vezes a gente estava acontecendo alguma coisa, ele falava assim, ó, tá rolando um momento mágico, tipo, no presente, entendeu? A gente vai lembrar desse momento aqui, eu vou falar, meu Deus, que delícia que foi aquele dia, que não sei o que lá e tal. A Grande Beleza, o filme, ele tem essa coisa assim, tipo, ele andando ali do lado do, sei lá, como é que Um chama? canal. No canal, isso. E aí é isso, ele tá caminhando, aí ele cumprimenta alguém, aí ele vê o barquinho, né, o dia nascendo e tal, e é um momento mágico. Né? Assim, talvez se ele mudasse da Itália, ele ia lembrar e falar, nossa, que saudade daquelas tardes em que eu caminhava ali do lado do canal. Então, é muito bom quando a gente consegue perceber um momento mágico quando ele está acontecendo, não quando ele já aconteceu. Eu estou muito impactada agora, porque eu estou assistindo o Método Kominsky, que a gente estava falando de envelhecimento, né? E o Método Kominsky é um filme que Michael Douglas, com 70 e poucos anos e tal. E como eles também são velhos, a gente percebe onde é que está a felicidade, porque é o Michael Douglas e o Norman, né? Que é o amigo dele.
Um bem ácido, crítico, e a visão que o Norman tem das coisas, e muito rico, né? Tá super bem sucedido. E ele, financeiramente todo fodido, mas com muito prazer no que ele faz, nas aulas e tudo isso. Então, eu acho que dá para a gente olhar muito esse conceito da felicidade que a gente falou aqui, sobre estado de espírito, né, estado de ser, acho muito legal. Tem muito conteúdo essas pesquisas de Harvard, o Felicidade segundo Harvard, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu tenho uma dica assim muito importante: mindfulness. Quanto mais a gente tem práticas de atenção plena, práticas meditativas, né, principalmente do mindfulness, que ele é mais limpo, mais puro, eu acho que a gente consegue ter essa clareza de viver os momentos mágicos enquanto eles estão acontecendo. Então, vou indicar o primeiro livro que eu li sobre mindfulness, que chama Atenção Plena, é do Mark Williams e Danny Pinan. E eu gostei muito desse livro na época, porque ele é super prático, ele tem os exercícios para você fazer ali sozinho, as suas 8 semanas, ele vem com áudio e tudo isso. Dá para ter um primeiro contatinho aí com esse mundo da meditação. Eu acho que depois que eu tive contato com mindfulness, eu passei a ser mais feliz, porque eu passei também a estar mais presente nesses momentos que são importantes e não ficar antecipando tanto sofrimento. E eu quero te fazer uma pergunta que me veio algo na cabeça, que antes da gente terminar, eu vou falar da minha experiência e quero saber se você tem a mesma. Tem momentos que eu me sinto tão, mas tão feliz, que eu tenho vontade de gravar um vídeo ou um áudio com uma mensagem pra mim, pra quando eu ficar triste, sabe? Porque eu sei que esse momento vai passar. Não é um momento que eu fico triste porque vai passar, mas eu sei que, como é tudo altos e baixos, vai vir a parte de ficar triste ou de ficar um pouco menos feliz. Você tem esse momento de quando você fica tão feliz que você tem, como que eu transfiro essa mensagem pro Bruno ou pra Cintia quando ela tiver num estado que não vai ser esse estado foda? Eu tenho aqui, ó, eu ganhei de uma cliente, é um vidrinho que chama Seus Bons Momentos, e aí tá cheio, né? Então toda vez que eu tô, ai, com aquela sensação, cara, eu escrevo alguma coisa e coloco aqui, e eu vou colocando, e depois de um tempo, assim, como fica aqui na mesa, às vezes eu falo, deixa eu ver, eu vou abrir um aqui, vou ver se eu posso ler em voz alta. Deixa eu ler primeiro. Fulana de tal, não vou citar o nome, ter reconhecido o impacto do nosso trabalho juntas na vida dela. Quando eu recebo feedbacks assim de clientes e de pacientes, ainda mais quando é um processo muito doloroso para eles, eu fico muito feliz mesmo, assim. Normalmente eu sempre coloco alguma coisa nesse sentido, assim. Eu já recebi, eu tenho a sorte de ter um trabalho que a gente compartilha desses momentos de felicidade dos nossos clientes também. Tenho certeza que muitos desses papéis têm a ver com isso, assim. Mas em outras coisas também eu gosto. Eu nunca tinha pensado em fazer vídeos. Vou fazer. Gostei Faça. da E ideia. compartilhe com os outros também, para que as pessoas consigam roubar um pouquinho dessa mensagem de quando você estiver muito feliz. Mas é isso, a gente precisa ir, porque senão a gente vai ficar aqui o dia, a noite e a semana inteira falando. Fiquei muito feliz, fiquei ainda mais feliz e fiquei muito alegre de ter esse papo com você hoje. Foi delícia demais, amigo. Foi uma delícia para mim também. E um grande beijo. Beijo! Tchau, tchau.